Bom dia com Jesus. Nós estamos, parece que fora do mundo, né? Fora, basta falar, fora de Goiânia em relação a trânsito, no dia a dia. Mas da igreja nós não estamos fora, né? Estamos em espírito, juntos. Nós estamos numa unidade perfeita. Não somente Goiânia está aqui, como todos, Anápolis, e milhares de pessoas, e grupos, e igrejas que estão no mesmo espírito conosco, no mesmo ministério. Umas certas perguntas eu só posso responder assim, por exemplo, comportamento de marido ou de mulher. O seu pastor tem um escritório, você deve levar ele no seu pastor, né? No seu escritório. Eu não posso chamar a atenção dele aqui pela internet. Pouco vai resolver, não vai adiantar nada. Poderia resolver para outros. Mas então, convida o seu marido para ir no seu pastor, aquele que ministra a ceia para você e a quem você dá o dízimo. Essa pessoa aqui já é outra coisa. E, em resumo, ela está com o pensamento vagando muito. Olha, isso aí pode partir de um estresse, de um cansaço mental. Não sei como que é a sua labuta, o seu dia a dia, mas você tem que pensar nisso. Olha, a minha mente pode vagar, tanto que vagar, mas minha alma só vaga, não é? Vaga somente em uma direção: céu. Amém? Deus te abençoe. Precisando de alguma ajuda pessoal, venha no escritório. Eu entendo que é de Goiânia. Nós vamos ler a Bíblia e depois 4 irmãs vão cantar. Irmã Alessandra, irmã Eleide, irmã Gerani e irmã Raquel vão cantar Ser Igual a Cristo. Amém? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. É uma escritura que você tem que estar familiarizado com ela em relação a terceiros, em relação a si próprio. Paulo não está falando a extraterrenos. Paulo está falando à igreja que está aqui na terra. Por isso, ela está sujeita a morrer, ir para a sepultura, ser ressuscitada e subir aos céus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem
Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós concluímos uma série domingo passado sobre Efésios, encontrando principalmente no primeiro capítulo de Josué, verso 1 ao 9, uma correspondência muito grande. Para mim foi muito profundo aquilo. E creio que para todos. E hoje, pelo que eu vejo, nós estamos começando uma outra série, que é baseada justamente nisto que acabamos de ler. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor faça com que a sua palavra cumpra o seu propósito. No nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. As irmãs vão cantar Ser Igual a Cristo.
Amém. Essa é uma boa oração. O irmão Brana faz uso dessa leitura fortificando, quer dizer, nos fortificando mais, nos alertando através da alerta de São Paulo nessa escritura. Aliás, esse foi um ponto-chave de seu ministério. Alertar a igreja, a noiva, para a alerta dos profetas, dos próprios patriarcas, a alerta dos apóstolos, para resumir, a alerta do quíntuplo de Efésios. Então, na revelação dos 7 selos, o primeiro selo, 125, ele diz: este é um tipo de nós os que estivermos vivos e permanecermos Isso aí tem um fundo para ser visto de cima para baixo. É um fundo. E clamarmos por esse fundo constantemente, que é permanecer. Que, aliás, isso está sendo o procedimento de todos, ou é o procedimento de todos predestinados, todos eleitos. Com isso, com esse comportamento de permanecermos, estarmos vivos, permanecendo. Então você guarda isso. É uma escola. Eu estou vivo e permanecendo. Então, estes não impedirão, na linguagem de Paulo, não impediremos ou estorvaremos não vamos atrasar aquele mesmo tipo de pessoas que estão dormindo, que caíram no sono por causa da idade humana, no estado da era humana. Eles morreram lá atrás, mas eles não estão mortos. Ele disse que a obra que mais aproxima da obra do Espírito Santo é o Espiritismo. Aproxima, bem entendido. Começando lá no Éden, Satanás encarnou. Ele encarnou na serpente. Esse é um lado que é verdade. Eles falam o espírito de fulano se encarnou. Mas o espírito do fulano
não era dele, era do maligno. Quem encarna ali é o maligno com o título de fulano, de ciclano, o qual ele tenha usado antes de morrer. Isso é verdade, mas o mesmo acontece do outro lado, que o Espírito Santo encarnou também. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se encarnou. Então, eles estão dormindo. Amém. Dormindo em relação ao mundo, porque eles não estão mortos, mas estão dormindo em relação ao mundo. Isso acontece com o crente cheio do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito, ou seja, o penhor do Espírito, que ele dorme para o mundo. Ele está morto para o mundo. E a única coisa que se necessita é que o noivo o desperte. É a voz. Faça como fez lá na sepultura de Lázaro. Isso já aconteceu, isoladamente, para testificar, mostrar como será. É a voz que chama os mortos. Agora não é apenas um Lázaro, mas chama os mortos. Que, na verdade, não estão dormindo, estão na sexta dimensão. Sim, isto é verdade. O noivo vai despertá-los. E nós, que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos aqueles que já foram dormir. Não impediremos a eles voltarem, serem ressuscitados, para assim então serem glorificados. Pois a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos vivos, permanecendo, seremos tomados juntos com eles e encontraremos o Senhor nos ares. Esse permanecer, graças a Deus, está acontecendo conosco. Na doutrina que é a verdade. Nós temos falhas, temos erros, mas a nossa doutrina não tem falha, não tem erro. Nós temos problemas aqui embaixo, mas não temos lá em cima, como Jó. Jó tinha problema aqui embaixo, diz o irmão Brana, mas lá em cima ele não tinha problema. Enquanto que alguns não têm problema aqui embaixo, mas têm problema lá em cima. Aqui na revelação dos 7 selos, o 6º selo, parágrafo 60, o profeta diz:
continua sendo a mesma coisa hoje. Veja só, nós vamos ver aqui um quadro que exemplifica perfeitamente o que é permanecer. Não existe meio cristão. Não há um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo, nem pássaros pretos e brancos. Não há santo e pecador ao mesmo tempo. Uma hora é santo, outra hora é pecador. Não está permanecendo. Não está permanecendo como santo. Não. Ou você é um pecador ou um santo. Uma das duas. Mas ele próprio depois mostra: eu sou um pecador. João disse que aquele que disser que não tem pecado, mente, faz Deus, chama Deus de mentiroso. Que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas tem uma coisa: sobre as bases do arrependimento e do sangue de Jesus Cristo, você não tem pecado. Você não tem pecado lá em cima. Deus te vê, Deus vê a noiva através do vermelho. Então ele exemplifica: você pega uma coisa vermelha, transparente, olha para outro vermelho, você vai ver branco, branquinho. Você tira aquela película vermelha, ela volta a ser vermelha, o alvo se torna vermelho. Então ele disse: Deus nos olha, Deus olha a sua noiva, os seus eleitos, através do vermelho. E damos graças a Deus mais uma vez, porque doutrinariamente nós não temos pecado. Começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da maneira apostólica, portanto correta. O mundo que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente em nome dos títulos, está pecando, é pecado doutrinário. Não está na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não foi só ensinar, foi praticar. E lá está em Atos 2:38, Pedro e os demais praticando. O que faremos, varões e irmãos? Ele ensinou. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que maravilha! Parece que isso é tão batido, parece que isso é tão comum saber para nós, os revelados, sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso faz uma ressonância com o céu cada vez que é citado. Cada vez que é citado
Maria Madalena, aquele feito dela. Você já viu a Bíblia como que é? Cada vez você faz um cumprimento da Bíblia, não importa quantas vezes, aquilo faz ressonância com os céus. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não está cheio do Espírito Santo. Não importa quantas sensações você teve, se você não foi preenchido com o Espírito Santo, você não está cheio dele. E ele não está condenando, não, viu? Nós estudamos a parte do penhor. Cheios aqui só pode ser cheios do penhor completo, porque ele não ensinaria uma coisa aqui e outra ali. Vem, e se você tem sido preenchido com ele, a sua vida mostra isso. Vai diretamente a isto. Vem, ninguém tem que dizer a ninguém sobre isso. Eles veem isto, seja porque é um selo. É um selo. Quanta gente está fazendo mistério sobre o selo. E aqui está um selo. É um selo que foi aberto. A sua vida é um selo que foi aberto. E cada selo que é aberto é uma derrota de Satanás. Naquela área, ele está derrotado. Ele disse, aqui eu não entro para pelejar mais. Porque aqui eu sofri uma derrota. Depois, estronda outro selo, ele diz, aqui eu não entro mais. Depois estronda outro selo, aqui eu não entro mais. Para que foi dado o Espírito Santo? Parágrafo 50. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas. Você vê como é o penhor, é a porção. Estando cheio da porção de Lutero, estava cheio do Espírito Santo. E era uma porção, era apenas justificação pela fé. Estando cheio da mensagem de Wesley, que era a santificação, estava cheio do Espírito Santo. E assim veio o Pentecostes. E agora? Agora, presta atenção. Eles foram chamados muitas vezes para prestar atenção. E eles estão lá, na sexta dimensão. Você acabou de ver isso domingo passado. Então, veja. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que é de Wesley, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. É o mesmo, é a porção. A porção agora é arrebatamento.
E quando houver essa ressurreição, então é uma totalidade. É uma totalidade que, com o mesmo poder que Enoque subiu, a noiva também subirá. Então o Espírito Santo deixará a terra. E como Jesus subiu, a sua esposa subirá também. Porque não terá mais lugar aqui para ela. Porque não tem lugar mais aqui para o Espírito Santo, em lugar algum. Quando o mundo descobrir isso, é tarde demais. Não haverá lugar aqui. Ele convence do pecado. Ele guia em toda a verdade. Mas, veja, não são a todos. Não são a todos. Ele guia, na verdade, a quem? Ao mundo na condição que está? Então o mundo está na verdade. O mundo religioso, com todo tipo de pecado doutrinário, e mesmo os grupos da mensagem, dizendo ser da mensagem, com cada ismo que é um absurdo, estão sendo guiados pelo Espírito de verdade, pelo Espírito Santo. Eles se consolam com a porção que têm. Então o Espírito Santo não é consolador deles. Aleluia, é bom demais. Quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará neste grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura, haverá uma ressurreição. É para isto que é o Espírito Santo, foi para isso que ele foi dado. Aleluia. Aqui na mensagem o sinal. Parágrafo 85, no sinal antigo é 16, mas na atual é 85. Logo nos dias de Wesley, ou nos dias de Lutero, ensinou-se a crer. É pela fé, não é pela penitência, não é pelo sacrifício. Ele ensinou a crer. É pela fé. Nos dias de Wesley, é a química do sangue, que é a santificação. Isso foi o sinal. É o Espírito Santo fazendo isso. Porém, este último dia, quando o sinal é requerido, e isso junto forma a unidade completa para o arrebatamento. É o complemento de uma obra. A obra que fica aí toda a vida só no acabamento, fica igual a mulher retocando sua maquiagem o dia inteiro. Nunca está pronto. Você está vendo? Está vendo isso?
Foi o que a congregação disse lá. Água, sangue e espírito surgem quando uma mãe dá à luz ao bebê. Água, sangue e o espírito. Isso está sendo pregado para o mundo todo há séculos e séculos e séculos e séculos. Parteiras, médicos fazendo parto. Isso quer dizer um nascimento natural. Água, sangue e espírito. A primeira coisa que aparece é água. A segunda coisa é sangue. E depois vida. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo veio água, sangue e vida, quando foi furado o seu lado. Veja como você vai se conscientizando de cada degrau, sem mistérios, que te deixa assim, no tempo voando, não é? E isso junto, água, sangue e espírito, formam unidade completa para o arrebatamento. Você está vendo? Aí, então é aí quando completa realmente a obra de Cristo. Se tivesse saído só água e sangue, ainda não estaria completa a obra. E quando foi lá no Pentecostes, foi que aquilo completou. Foi no Pentecostes e lá estava a Maria, mãe, que serviu de incubadora para Jesus. Estava Maria Madalena, talvez sentadas no mesmo banco. Uma olhando para a outra e na hora da alegria se abraçando. Maria Madalena com a Santa Maria, entre aspas, Mãe de Deus. Que contradição tremenda para esse povo. Maria Madalena. Daqui a pouco, chega do outro lado, a samaritana fala, oi, deixa eu também dar um abraço em você, Maria. Quem é você? Eu sou a Madalena, viu? Não vai confundir, não. A Santa Maria é essa aí, ó. Ela vai dizer assim, não, eu não sou mais santa do que vocês, não. Você é a Santa Maria, se referindo a Madalena, e vira para a samaritana e diz, você é a Santa Samaritana. Nós recebemos, estamos aqui pelo mesmo Espírito. Aleluia. Entrou no cenáculo sem receber, mas saiu do cenáculo só depois que recebeu. Aleluia. Entrou no culto, mas quando saiu do culto, foi aquele culto, aquela reunião, aquela escola que é diferente para você. Saiu. O Pedro saiu. Ele entrou lá assim. Aí, quando ele saiu, até a sombra dele curava. Quando ele saiu, disse para um coxo há 38 anos que não andava,
eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eles vão dizer que eu sou papa, mas eu tenho mulher, sou casada, eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nada de prata, de ouro, eu não tenho coroa. Eles estão errados, estão enganados. Eu sou um dos 12 apóstolos. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Ele não falou em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, não. E fez assim com a mão, assim, o costume mais... Falou em nome de Jesus. Eita glória! É bom demais, não é? Quem acha bom? É a coisa boa que não acaba nunca. Como é que nós vamos prosseguir, hein? Ah, não, tem tempo. Tem tempo. Eu quero repetir isso aqui. Quero repetir mesmo. Eu não importo determinadas coisas, repetir determinadas frases, parágrafos. Agora, sangue e espírito surgem quando a mãe dá a luz ao bebê num nascimento normal. A primeira coisa que aparece é a água, a segunda coisa é sangue e depois vida. Do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo veio água, sangue e vida. Se completou ali no Pentecostes. E a igreja inteira, a noiva junta, foi formada por justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, qual é o sinal? Quando você entra, menina, numa escola, obrigada, é claro, a estudar, porque não tem outro jeito. Mas ali entrou o sinal. Se ela vai ter que trabalhar um dia, ali tem o sinal trabalhando. É um sinal. Onde ele entra, onde ele sai, ele é um sinal. É o médico, é o professor, é o chefe da empresa. Ele não sabe dizer que essa pessoa é um sinal. Essa pessoa é diferente. Um geriatra que cuida de mim, agora essa semana mesmo telefonou procurando por mim, por Moadão. Eu disse, o pastor Joaquim tem uma coisa diferente. Eu estava comentando com minha mãe, eu não sou religioso, eu estava comentando com minha mãe lá em casa, minha esposa, irmã, não sei o que ele falou, com a família dele. Olha, eu tenho um cliente que é diferente. A gente sente uma coisa boa, sente a segurança. Que às vezes você vai lá curar o médico. A senhora vai lá para curar o médico. São muitos médicos que vão operar, vão tratar de uma eleita de Deus, e eles têm doença. Eles têm doenças. E são curados e não sabem.
Não é utopia, não, isso é verdade. Procura os irmãos maias lá no Canadá. Mas aqui está. Como diz em Hebreus 11, é chamado o capítulo dos heróis da fé, não é? A galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. E todos estes que andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras e foram desamparados, característica. E todas estas coisas que fizeram, sem dúvida, não foram aperfeiçoados sem nós. Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 8. A própria natureza está gemendo pela manifestação dos filhos. Gente, não é fanatismo, não é utopia. De cá, veja o que tem ali naquela praia. Lá em cima está a mesma coisa daqui, é a noite toda. Tem hora que você está lá no meio do mato ou na barraca, você não sabe se o barulho é lá de cima ou se é de baixo. Mas no meio tem um diferente. De vez em quando o vento dá assim e sobe o daqui. É temporada. E aquele louvor. Olha o que tem aqui. Olha os bambus como estão batendo palmas. Bambuzal aí, ó. Eles confiam em nós. A natureza confia em nós. Ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Eles tomarem conta de todas as leis. E a igreja, neste dia, que recebeu o sinal, o batismo do Espírito Santo, de que o sangue foi derramado e que o Espírito Santo está sobre a igreja, sem nós, então eles não podem ressuscitar. Sem nós, eles não podem ressuscitar. Veja o último versículo aí do parágrafo do capítulo 11 de Hebreus. Veja se não é isso. Veja o valor que Deus nos deu, o valor que Deus te dá, a confiança que Ele depositou em você, de sustentar essa palavra, sustentar esta mensagem. De pregá-la sob circunstâncias mais difíceis. Pregá-la sem poder pregar. Pregá-la sem gemendo. Aos 39 anos de idade, me permito, quase não faço isso. Mas o irmão Brema fez. Me rompeu a hernia de disco. O diabo tentou me parar ali. Eu descia da cama chorando.
uma perna primeiro no chão. Cada movimento tinha que parar para depois fazer o próximo movimento. Pois para entrar no carro, que dor terrível. Chegava lá na Avenida Goiás, às vezes sozinho, para atravessar a avenida. Se desse o choque, estivesse no meio da avenida, podia vir carro, o que fosse, a gente parava. Tinha que parar, o carro lá estático, até ir voltando devagar. E, de repente, subia no púlpito. E aí, pronto, não se via mais nada. Orava por 200, 300 pessoas, pessoas caindo, pessoas chorando, pessoas sendo curadas. E desde então, nunca eu me tornei um homem de dores. Nunca fiquei sem dor. Fui operado da maneira mais abrupta. Não sei como não fui parar na cadeira de rodas, Deus sabe. E estamos aqui. Você sabe como você chega no seu trabalho certo dia, homem. Você sabe quando você chega no púlpito, irmão. Mãe de família. E às vezes tem que lavar roupa do marido e dos filhos. E Deus sabe como você faz isso, Deus sabe como você cozinha. Você não tem empregadas, não tem máquina de lavar. Que jeito que eu vou fazer isso hoje? Mas quando chega o final do dia, a roupa está passada, chega a hora do almoço, o almoço está pronto, chega a hora da janta, a janta está pronta. Isso é Deus. Isso é Deus. Vamos voltar aqui. E a igreja, nesse dia, recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, de que o sangue foi derramado e que o Espírito Santo está sobre a igreja. Sem nós estão sem... Eles não podem ressuscitar. Porém, estão dependendo de nós, porque Deus prometeu que Ele a teria. E alguém estará lá. Eu não sei quem será. Eu sei, você sabe quem é. Porém, alguém a receberá. Eu sei que o irmão Branham vai ressuscitar e vai nos apresentar a Cristo. Paulo vai apresentar os seus. Irineu vai apresentar os seus. Martim vai apresentar os seus. Colomba vai apresentar os seus. Lutero vai apresentar os seus. Wesley vai apresentar os seus. E o William Branham vai apresentar os deles. Ele voltou com essa certeza lá da sexta dimensão. Prometeu que ele a teria. E alguém, nós sabemos quem é este alguém, estará lá. Eu não sei quem será.
porém alguém a receberá. A única coisa pela qual sou responsável é por pregá-la, é cuidar da semente predestinada, é negócio de Deus. No entanto, estará lá, porque eles estarão lá, cada um deles, um com o outro. A era da água, a era do sangue, a era do sinal do Espírito Santo, todos juntos, formando o corpo. E uma vez formado o corpo, chegando o último, ela será assunto aos céus. Não, eu não estou tentando animar as pessoas, não. Consolá-las. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Olha, aqui não é apenas uma emoção para você emocionar, não. É coisa de crer, é coisa concreta. A escritura na parede. Parágrafo 96. É lá da voz de Deus. Com vossas cabeças inclinadas, eu simplesmente gostaria de saber isto. Quantos aqui sabem que esta grande coisa acontecerá? Levante a sua mão. Você ir para a cama nesta noite com sua esposa e de manhã ela terá desaparecido. Você, pai e mãe, podem beijar os seus filhos pequeninos para dormir nesta noite e amanhã de manhã a caminha estar vazia. Aí sai tudo procurando onde está, gritando. E você descerá a rua para descobrir o que aconteceu com a senhora Jones. Ela terá desaparecido também. O rapto está à mão. A Bíblia tem mostrado claramente. Oh, Jesus, tem misericórdia. Misericórdia maior do que essa não existe. Graça, graça, graça. Vai procurar onde está ela. Irmã, que o marido é assim, como você reclamou hoje no seu e-mail. Você só tem que esperar, é isso. Deixa o marido, ele responde por ele. Isso não adianta mais nada, não. Todos temos uma vitória. Dia da vitória. Parágrafo 88. Todos temos uma vitória. Você já viu isso? Sua vida, por mais frágil que seja, por mais desconhecida que seja do mundo, dos próprios irmãos, quantas vitórias você já teve na vida? Se você começou a viver quando você foi, o esperma, o gênero ali, foi espertinho e alcançou o óvulo primeiro do que todos. E aí veio você, já nascendo como uma vitoriosa. Eu venci aquela carreira e nasci. Eu venci aquela carreira e nasci. Aleluia. Você entende a mensagem que isso traz? Eu venci aquela carreira e nasci. E venci dentro do ventre de minha mãe.
da igreja, do corpo de Cristo. A moça diz isso, a criança diz, o homem, a mulher, temos lutado através de muitas vitórias, e como grande vitória está vindo em breve, bem na esquina, nosso dia V, completo, será breve. Será breve. Nós não temos direito de vivermos reclamando, não, gente. Porque não deu certo aquilo. Porque não deu certo aquilo. Nosso dia V completo será breve, quando o Filho de Deus romper os céus e gritar com a voz do arcanjo, e ele virá novamente, e as sepulturas se abrirão, e os mortos sairão. Eu acho que vocês ouvirão minhas fitas aqui sobre a visão que eu tive recentemente, ou uma trasladação, que é a sexta dimensão. Ou seja, o que foi no quarto, e subi ali, e vi aquelas pessoas exatamente como estou vendo você. Esta Bíblia está aqui aberta diante de mim, e Deus sabe que isto é a verdade. Vem, lá estavam esses jovens do mesmo modo, o mesmo que todos vocês estiveram nas reuniões, e viram aquelas visões. Já viram alguma delas falhar? Não, Senhor, não falha. E não pode falhar. Nós não estamos... Olha, vamos para o recanto? Vamos brincar? Vamos cantar? Vamos pescar? Vamos fazer 3 tabernáculos. Um para mim, outro para o Zezinho, outro para o Tonieiro, para o Marco, para a Mariqueta. Vamos. De repente, está aqui, chega no mesmo dia que chega, já é uma recepção, com aquele louvor, com aquela alegria do Espírito. Quando chega de noite, aquele ranchão. Quando chega domingo de manhã, bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, dia e hora um coração pequeno, um temporal pode abrir. Água temporal não é só coisa ruim, não. Tem um temporal de bênçãos. Temporal de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Você tem medo de temporal? Tem medo? Então tem que acabar esse medo. Temporal de bênçãos. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Vem mais temporal aí, Goiânia, Brasil e mundo. Aleluia. Eu só quero que vocês abracem um ou outro aqui em Goiânia e na internet, no rádio, onde quer que ouvir, no vídeo, no CD. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.